Vida, tudo bem? Como é que vai você? Deixa eu ver quem é aqui. Assim eu falei Soliane, eu tenho que falar Jaciane também, né? Naila também, Nicole, bom dia. Yasmin, Soliane, Jaciane, Orleane, bom dia. Pronto. Então vamos lá. Eu queria só fazer aqui uma consideração inicial, que é o seguinte: a partir de agora. Toda revisão que tiver para o terceiro ano, que a tia Erla convidá-los, vocês podem ir. E se o assunto for eletricidade, certamente vocês vão poder participar e certamente vocês vão entender o conteúdo, porque os conteúdos mais abordados no Enem, nos vestibulares de eletricidade, com relação à eletricidade, tá? Vocês já viram, tá? Os assuntos que mais caíram, vocês já viram, e agora nós estamos concluindo um ciclo, uma etapa de um dos assuntos que faz parte da grade de conteúdos do Enem. Então, falou em revisão para o Enem, falou em revisão para vestibular, qualquer vestibular que seja. Aí você que está no segundo ano diz assim, mas eu não vou participar porque é do terceiro ano. Não, você já está apto a responder as questões de eletricidade mais cobradas no Enem, tá? Então, quero só dar uma esclarecida para aquelas pessoas que, de repente, não querem participar de uma revisão, porque acha que ainda não sabe ou não viu o conteúdo. Então, eu vou te falar. Falou de eletricidade, você já viu os assuntos que mais caem em vestibular e Enem, ok? Então, você está em condições de responder essas questões e de participar dessa revisão e conseguir entender e conseguir compreender. No assunto que eu disponibilizei para dar para vocês esse mês, eu coloquei assim: instrumentos de medidas elétricas e geradores, receptores e associações. Só que eu vou fazer o contrário. Eu vou falar primeiro no gerador, tá? Gerador barra receptor e as associações. E por último, eu vou falar dos instrumentos de medidas, tá? Porque você vai compreender porque o entendimento vai ficar mais simples, mais fácil. Tá? E por que, professor, que você está lá, você colocou primeiro o assunto, depois o outro? Porque lá no livro está desse jeito, o material está desse jeito. E para você aprender com mais eficiência, vai ser dado desse jeito e você vai compreender por que é melhor. Vamos lá. É muito simples, tá? O que é um gerador? Tá? Um gerador, no caso aqui, o que interessa para nós é um gerador elétrico. É qualquer aparelho que transforma uma modalidade de energia em energia elétrica. Ou seja, qualquer modalidade de energia que puder ser convertido para energia elétrica, aquilo ali eu vou chamar de gerador. Por exemplo, usinas hidrelétricas, pilha, bateria, bateria solar, vento, catavento, que é energia eólica e energia elétrica, usina nuclear, tudo isso aí é gerador. Tá? Acontece que são transformações de um tipo de energia para a energia elétrica. No caso aqui eu tenho a energia química nas pilhas e nas baterias, são transformadas em energia elétrica. A energia hidráulica, energia mecânica e hidráulica transformada em energia elétrica. A usina hidrelétrica é um gerador, a pilha, a bateria é um gerador, as usinas térmicas, termoelétricas ou termonucleares também transformam um determinado tipo de energia em energia elétrica, a energia solar. Então, aqui são vários exemplos de transformações de energia, um conteúdo bem interessante. Agora eu vou te mostrar uma representação de um elemento gerador. Tá? Todos os elementos geradores, eles têm essa representação aí. E aí, tudo que está aí na tela, tu já viu, tu já sabe, tu já conhece, com exceção da força eletromotriz. Agora preste atenção na explicação, que essa daqui foi a melhor explicação que eu consegui até hoje, nesses últimos anos, com relação a esse conteúdo. Vamos lá. Você tem uma pilha,
e a pilha tem os dois polos, o A e o B. E nós, que já estudamos eletricidade até aqui, até esse ponto, nós sabemos que nós temos um potencial positivo e um potencial negativo. Essa diferença entre esses dois potenciais, o que você ligar entre esses dois potenciais, vai haver uma diferença de potencial. Onde tem diferença de potencial, tá? Você vai ter campo elétrico, como consequência, você vai ter movimento de cargas, tá? Esse movimento de cargas, ele sai do negativo para o positivo. Tá aqui a direção, eu não sei por que ela devia estar se mexendo aqui. Até hoje de manhã isso aqui está se mexendo, mas vai dar para entender, não se preocupe não. Tá. Então, todo gerador, ele tem uma diferença de potenciais, que é um potencial positivo, um potencial negativo. Você sabe, a partir de hoje, que o potencial negativo ele é representado por essa barrinha menor, aqui, ó. Tem uma barra maior e uma barra menor. Então, isso aqui simboliza um gerador, tá? Simboliza um gerador. Ou bateria. Também tem outro símbolo, vou mostrar para vocês também outro símbolo. Gerador ou bateria. E aí, o que que acontece? Com o gerador e com a bateria, esse lado aqui, que é o menor, é o negativo e o maior é o positivo. Tá? A outra simbologia que nós temos é essa letra bem aqui, ó. É o epson. O epson, ela é uma letra grega que quer dizer eletromotriz, força eletromotriz. Sim, mas o que é força eletromotriz? Força eletromotriz, crianças, ela é o valor da etiqueta da bateria. Hã? Isso mesmo. A força eletromotriz é o valor que está lá na etiqueta. Tá? É o valor que está na embalagem. Então, você compra uma pilha, aí tem lá na embalagem da pilha 1,5 volts. Esse daí é o valor da força eletromotriz. Você compra uma bateria, aí tem lá na bateria 9 volts. Então, a força eletromotriz é o valor da propaganda. Professor, por que você está dizendo que é propaganda? É porque é só propaganda. Porque na realidade, na prática, a bateria, ela não vai te dar, ela não vai te fornecer o valor da propaganda da etiqueta, não, viu, Eclis? Tá? Ah, tá. Então, as pilhas, ó. Nós temos a pilha A e a pilha A. A pilha A é a pilha palito, pequenininha. A. E a pilha AA é a pilha média, viu? A pilha média. A nomenclatura dela é isso. A nomenclatura das pilhas, ela vai dizer qual é o formato da pilha, viu, Eclas? Nomenclatura das pilhas. O AA, viu? Pronto. Agora, isso. Tem outros detalhezinhos que agora eu não vou falar não, porque senão eu vou perder aqui meu, meu maçom de gerador aqui. Calma aí, vamos lá. Simbologia de gerador. Eu coloquei uma pilha para representar a simbologia de um gerador, porque a pilha é um exemplo de gerador. E aí, o que é que eu tenho no símbolo de um gerador? Eu tenho uma barra maior, uma barra menor. A barra maior corresponde ao sinal positivo, a barra menor corresponde ao sinal negativo. O epson corresponde a DDP da pilha, da bateria, mas é o valor da etiqueta. Tá? Porque, no final das contas, essa pilha, essa bateria, ela não vai, no mundo real, te fornecer o valor da etiqueta, tá? Ela vai ter um desgaste, tá? E como eu vou representar esse desgaste? Eu vou representar essa perda, tá? Para eu representar uma perda,
de uma energia elétrica que está passando em um circuito, eu tenho que dizer que isso aí é resistência interna. Então, tem um Rzinho aqui, ó. Esse símbolo aqui, gente, é o símbolo de um gerador, tá? Então, o símbolo de um gerador, nós temos o potencial A, potencial B, eles geram a diferença de potencial. Tá aqui, U. Dentro da pilha, professor, dentro da bateria, tem um resistorzinho interno? Não, ele não tem, mas como a energia elétrica está passando lá dentro e ela não é totalmente aproveitada, eu criei, eu não, foi o cientista quem criaram essa chamada resistência interna. E isso serve para dizer o quê, professor? Serve para dizer que esse valor aqui da força eletromotriz, que é o valor da etiqueta, ele não é fornecido aqui fora, ó, na DDP, tá? Existe uma perda. Lá dentro tem uma perda. Então, para acontecer uma perda, eu preciso que a corrente elétrica que está circulando dentro do gerador tenha um desgaste. Então, ó, a força eletromotriz, ela vai ter uma perda, então é menos uma perda, e essa perda corresponde a uma resistência da corrente elétrica que está passando dentro do gerador. Então, tá aqui, eu fiz a representação de um gerador. Todo gerador tem esse símbolo aqui, essa simbologia aqui. Aí tá dito aqui o que, que é A, o que, que é B, o que, que é barra maior, o que, que é barra menor. Eu não sei te dizer agora, gente, se eu botei no Google Sala de Aula esse slide, mas se eu não tiver botado agora, daqui a pouco eu boto. R é a resistência interna da bateria ou gerador. I é a corrente elétrica que ele tem dentro dele, o Izinho minúsculo, tá? E DDP do lado de fora vai ser a DDP ou a diferença de potencial do lado de fora, porque do lado de dentro existe a força eletromotriz. Só que eu vou repetir, essa força eletromotriz é só a propaganda, ela não é o que realmente está caindo aqui do lado de fora, não. Por que, que não é realmente o que está caindo do lado de fora, do lado de fora? Porque existe um desgastezinho interno em todo gerador, e esse desgaste interno, ele é representado por um Rzinho minúsculo, e Rzinho minúsculo, eu acho que vocês já estão sabendo, alguém já deve ter dito para vocês, principalmente eu, que resistência é a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, no mundo real, dentro de um gerador, ela não vai ser fornecida 100%. Vai ter uma perda. Perda é resistência elétrica. Pronto, se você tiver entendido, eu já posso pular para uma questão. Já posso até terminar o capítulo de hoje. Pronto, eu quero saber se essa explicação a respeito de gerador, eu respondo já já, Alan. Quero saber se essa explicação a respeito de gerador tu conseguiu entender. Pronto, já estou feliz que a Marina conseguiu entender. O pH também, que hoje chama de pH, potencial hidrogeniônico. A Rosa também. O Eclis também conseguiram entender. Então, a diferença agora, gente, é que a bateria, as baterias, os geradores, eles vão ter uma resistência interna. E o que não tinha até hoje. Até hoje a gente calculava as resistências, mas era resistência no circuito. O elemento que fornecia energia elétrica para o circuito, a bateria, a gente desprezava essa resistência. Mas agora a gente não vai poder mais desprezar essa resistência, a resistência interna. Então, a equação de todo gerador, ela é o seguinte, é a etiqueta menos... Ei, o que é R vezes I, hein, gente? Vocês que estão por aqui, o que é R vezes I? Alguém sabe o que é R vezes I? R vezes I? Certo, R vezes I é resistência vezes corrente elétrica. Resistência vezes corrente elétrica. Não é só corrente elétrica, não, Pedro. R é a resistência interna e I é a corrente elétrica interna que vai sair para
os terminais, que vai sair para fora da pilha, para fora da bateria, para fora do gerador. Tá? Mas, olha só, R vezes I também é... Opa, Marina! Palmas para Marina. Palmas, 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 palmas. Quase, Alan, viu? Quase, quase, Alan. Mas é um negócio que mulher é mais depressa, mais rápido. E aí a Marina me fez aqui sorrir de muita alegria. Graças a Deus que tem essa turma aqui maravilhosa. Sonho do Enem 2022. Olha só, turma sonho do Enem 2022. O que que acontece? O que sai na bateria, a DDP da bateria, o potencial do lado de fora da bateria, é esse Uzão aí, ó. Uzão. Uzão. U maiúsculo. Tá? Só que esse U, ele depende do seguinte. Lá na etiqueta da bateria, tem essa letra aqui, que é a letra E, que é a força eletromotriz. Que é a tensão da bateria, mas só que é só na etiqueta. Porque, a bem da realidade, nós vamos ter isso aqui, ó. Não sei se tu conseguiu entender. A tensão do lado de fora da bateria é o valor da etiqueta, por isso que o nome está dizendo aqui, ó, é etiqueta. Viu? É de etiqueta. Grave isso aí. Marca registrada. O E, esse E bem aí, que é o Epson, viu? Se tu quiser lembrar sempre, tu vai só lembrar que isso aí quer dizer o quê? É o quê? Etiqueta. Força eletromotriz é o mesmo que etiqueta. Etiqueta. Força eletromotriz. Força eletromotriz, que é a letra E, é o valor da etiqueta. A etiqueta como, professor? Tu olha para a bateria e tem lá 9 volts. Ah, então o E é 9 volts. Só que o que ela vai fornecer para nós é 9 volts? Não. A tensão que ela vai fornecer para a gente, o U maiúsculo, é o da etiqueta menos a tensão que ele gasta. Como é que ele gasta essa tensão? É uma resistência interna de uma corrente elétrica interna. Então, essa daqui na tela é a equação do gerador. U é igual a Epson menos RI, tá? O R vezes I é uma resistência interna da corrente elétrica interna. E aqui na tela tem o símbolo de um gerador. Todo gerador tem essa simbologia aqui. Diz para mim, coração, que eu posso continuar feliz da vida aqui. Quem disser que eu não posso continuar feliz da vida, me avise. Eu pode avisar aí, ó. Quem não quiser, eu continue. É só me avisar, tá? Aí os símbolos aí que você pode usar para mim não continuar. E se eu for continuar, é porque tu já sabe como é. Já sabe como é. Qual a unidade de medida do Epson? Gente, se o Epson é força eletromotriz, que é o valor da etiqueta, então a unidade de medida dela, do E também é a mesma unidade de medida da bateria, ó, da tensão da bateria, ó. Volt. O Epson, tá? Esse Epson, inclusive, eu vou já dar um spoiler bem aqui. Pronto, o spoiler bem. Tá bem aqui o spoiler, viu, Pedro? Graças a você eu vou dar um spoiler. Se eu tenho uma corrente convencional, a diferença entre corrente convencional e corrente real é o seguinte: na convencional, tu já sabe que a corrente elétrica sai do positivo, do potencial maior, em direção ao potencial menor. Isso não acontece, isso nunca vai acontecer. O rico indo atrás do pobre. Sempre é quem tem menos indo atrás, correr atrás do emprego de quem tem mais, tá? Então, na corrente convencional, a corrente elétrica vai do positivo para o negativo, que isso você sabe que não acontece, tá? A corrente elétrica real, ela é do negativo para o positivo, mas
Existem esses dois tipos de corrente. Corrente convencional, convenceram a gente que era assim, mas depois disseram que o real era outro. Então, na corrente convencional, a corrente sai do positivo e indo para o negativo. Aqui é um exemplo de corrente elétrica, mas a corrente convencional. Aí, quando eu abro o circuito, eu chamo isso aqui de circuito aberto, o que acontece? A corrente elétrica deixa de circular. Tá? Então, se a corrente elétrica deixa de circular, então eu vou dizer que a corrente elétrica agora é zero. Porque só tem corrente elétrica se tu tiver potencial, diferença de potencial. Lá dentro, tu tem as cargas elétricas acumuladas pela reação química. Mas tu não vai ter corrente elétrica. Tu só tem corrente elétrica se tu tiver potencial elétrico. E o potencial, ele é o quê? Os dois polos ligados. Pronto. Melhor dizendo. Então, se tu não tem corrente elétrica circulando, tu vai botar isso aqui igual a zero. Então, se eu disser que uma pilha ou gerador é ideal, se eu disser que uma pilha ou gerador é ideal, não tem resistência interna é igual a zero. Então, o valor que a pilha vai fornecer para mim do lado de fora vai ser igual ao valor da etiqueta. E etiqueta para nós aqui é força eletromotriz, é o Epson. Entendeu aí agora, Pedro? Entendeu? Ah, então pronto. Então, o que que acontece? A DDP sempre, ela tem que ser menor do que a força eletromotriz. Porque sempre tu vai ter uma resistência interna. Então, se tu sempre tem uma resistência interna, o valor da etiqueta é maior do que o valor que sai lá do lado de fora. Tá? O valor da etiqueta. Então, tu vai comprar uma bateria de 9 volts, mas pode ter certeza que ela ligada a um equipamento, ela nunca vai te fornecer 9 volts. No momento que ela tiver em uso, ela vai ter um desgaste. Tá? E aí, isso aqui é que eu representando, está representando um desgaste. Opa, vamos lá. Vamos dar aqui um exemplo aqui para vocês. Eu estou dispondo de um voltímetro. Ah, tá. Então, próximo conteúdo é elemento para medir corrente elétrica e tensão elétrica, tá? Voltímetro é um que vai ler tensão elétrica. A gente vai saber como é que usa um voltímetro, quais são as características de um voltímetro. Por enquanto, você só sabe da existência do voltímetro. Ele lê tensão elétrica, tá? Aí um estudante mede a diferença de potencial nos terminais de uma pilha em aberto, ou seja, fora de um circuito elétrico, e obtém 1,5 volts. Deixa eu te explicar como foi que foi feita a medida. Foi feita a medida assim. Então, a pilha deu 1,5 volts, circuito aberto. E aí, depois, ele insere essa pilha num circuito elétrico e faz uma medida, 1,2 volts. Essa da diferença de potencial nos terminais da pilha se deve à energia dissipada no... O que foi que aconteceu? Essa energia foi dissipada para onde? Para onde é que ela foi? Porque eu medi a pilha, deu 1,5 volts. Depois que eu ligo a pilha num circuito elétrico, a pilha só está me fornecendo 1,2 volts. E o que foi que aconteceu com o restante? Bora lá. Nós temos diferença de potencial nos terminais. A energia foi dissipada, foi perdida onde? Foi perdida no interior da pilha, no circuito externo. Só tem essas duas opções, no interior da pilha ou no circuito externo. Então, bora lá. Já tem os dois spoilers aqui do bem, o Pedro e o Alan. Cadê a Marina? Então, estão dizendo aqui o
O spoiler do Alan ainda foi na questão, numa questão, né? Então, nós vamos dizer que aconteceu uma energia dissipada, ou seja, perdida no interior da pilha. Ok, o interior da pilha, ele teve uma perda de energia por causa da resistência interna, por causa da equação do gerador que eu acabei de passar para vocês. Tá, certo. A alternativa correta é aquela que tem interior da pilha. Aí o Alan disse que foi o interior da pilha porque é equivalente a 30% da energia total que essa pilha poderia fornecer. Quanto foi? Se era 1,2 dividido por 1,5, eu acho que ele fez o cálculo. Fez o cálculo, Alan? 1,2 dividido por 1,5 corresponde a quantos por cento? 1,2 dividido por 1,5 dá quantos por cento? Cadê? O Alan sumiu. Resposta certa do Alan, viu? Rapaz, esse menino prodígio, viu? Parabéns, viu? Então, ficou entendido aí a parte da energia interna, da bateria, da pilha, do gerador, da resistência interna. Ficou entendido aí, né? Pelo menos o Alan e o Pedro Henrique. Deixa eu ver quem mais aqui. Ver aqui, para esses dois aqui. Isso. Para esses dois aqui. É só calcular a porcentagem. Matemáticazinha e 0,3. 30%. Se você multiplicar 30% vezes 1,5, aí você vai encontrar o valor, e esse valor, viu? Mestre dos magos, tá me chamando de mestre dos magos, meu filho? Rapaz, bora lá. Continuando aqui. Esse assunto é muito bom, é muito simples também. Existe uma lei de Ohm. Agora eu vou aplicar essa lei de Ohm juntamente com outro cientista, o Poulier. Tá? Vamos pegar a lei de Ohm junto com o Poulier. Ó, essa tensão aqui do lado de fora, quando ela estiver ligada a um circuito, tá? Eu vou ter a parte interna. Quando eu tiver a parte interna, então significa dizer o seguinte: R, que é a resistência de fora, vezes I é igual a tensão. Essa tensão, ela deve ser igual à tensão interna. Ela deve ser igual à tensão interna. Só que a tensão interna, ela corresponde à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. No caso, essa corrente elétrica aqui, que vai circular no circuito todo, tá? Eu vou colocar aqui ela em evidência. Então, vai ficar resistência equivalente mais resistência interna igual à força eletromotriz. Então, tá bem aqui a equação da corrente elétrica quando eu tenho um circuito ligado a uma bateria onde a resistência não é desprezível. Hã? Como é a história aí, menino? Tá? A partir de hoje, querido, querida, para você calcular a corrente elétrica em um circuito com bateria, e se esse circuito elétrico, a questão não estiver te falando que a resistência interna ou resistência interna não é desprezível, se ele te mostrar um Rzinho, para tu calcular a corrente elétrica no circuito, vai depender da força eletromotriz dividido pela junção da resistência total mais a resistência interna do gerador. Eita, é fácil. A partir de hoje, se tiver resistência interna, tu não vai desprezar a resistência interna. Pronto, é só isso. Olha só, U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. Então, para calcular a corrente elétrica agora, para calcular a corrente elétrica, como é que seria? Seria U
dividido por R. Pronto, para calcular a corrente elétrica seria o U dividido por R. DDP dividido por resistência. Tá? Só que como eu tenho agora resistência interna, para calcular a corrente elétrica do circuito todo o circuito, tu vai ter que acrescentar no cálculo a resistência interna da bateria. Rzão mais Rzinho. Rzão é a resistência equivalente total do circuito, que tu já sabe, que tu já aprendeu a fazer a associação de resistores. E o Rzinho é o valor da resistência interna da bateria. Diga para mim se eu posso continuar ou não. Professor, eu só queria saber o que é o R grande, o Rzão? O Rzão, meu filhão, é o seguinte: Rzão é a resistência de fora. Resistência de fora. Aqui está sendo representado por REC. Sabe por que está sendo representado por REC? Porque tu pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4 resistores. Então, o Rzão é a resistência total ou resistência equivalente. E o Rzinho é a resistência interna da bateria. As questões agora com circuitos, se tiver bateria, tu vai ter que ficar atento para o seguinte detalhe. O detalhe é resistência. Um circuito está alimentado por 3 resistores em série com uma bateria de DDP ou tensão de tantos volts. Despreze a resistência interna da bateria. Pronto. Se for para desprezar a resistência interna da bateria, tu não precisa colocar o Rzinho no cálculo. Mas se ele disser que a resistência interna da bateria é tanto, tu vai ter que acrescentar no cálculo de corrente elétrica o valor do Rzinho, que é a resistência interna da bateria. E aí? E Mari e Rosa. Rosa. Tanto o zão, uzinho, Epson, força eletromotriz, tudo isso aí é tensão gerada por uma diferença de potencial. Tá ok? Ó, é ligeira, viu? Rapaz, as meninas aqui são mais ligeiras, viu, gente? Não estou dizendo que elas são mais inteligentes. Até poderia, né? Mas não é muito ético, muito profissional. Mas assim, mais ligeira aqui no chat elas são. Tá difícil de você conseguir ganhar dessas meninas aqui no chat, viu? No chat aqui elas são flash. E agora, gente, o que, é que eu faço aqui da vida? O que, é que eu faço aqui da vida aqui? Fico só conversando com vocês. Me diga o que é que eu faço agora. Pronto, pode. Então, uma pessoa me disse para me prosseguir. Então, eu vou prosseguir. Aí agora vem uma indagação do Alan. O que, é que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico que vai caracterizar o gerador. Preste atenção como é que é o gráfico do gerador. Ora, gráfico do gerador é o seguinte: a bateria, quando você liga em um aparelho, ela vai ser consumida e o potencial dessa bateria vai caindo. Tá? No mundo ideal, isso aí é linear. À medida que você vai consumindo corrente elétrica, a corrente elétrica dela vai sendo consumida. Tá aqui, ó. Na I1, eu já consumi isso aqui de corrente elétrica. No I2, ó, o meu consumo de corrente elétrica vai aumentando. Eu já consumi isso aqui tudo de corrente elétrica. Então, eu consumi aqui tudo de corrente elétrica que havia dentro da bateria. Então, o potencial máximo da pilha, quanto é o potencial máximo da pilha? É o valor da força eletromotriz, o valor da etiqueta. Ele vai diminuindo à medida que eu vou consumindo essa energia elétrica dentro da pilha. Pronto, eu acabei de resumir o que está escrito aqui no slide. Tá? O potencial vai caindo à medida que eu vou consumindo I. I é a corrente elétrica da pilha, da bateria, do gerador.
Então, quer dizer que quando eu tiver o consumo máximo, meu potencial vai ser igual a zero. Quando a pilha estiver esgotada, meu potencial vai ser zero, não vai ter mais potencial. E aí você está vendo aqui que é uma função do primeiro grau, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí você sabe que existe o tal do coeficiente angular, que é igual a y é igual a x mais b. A equação y é igual a x mais b. É AX minúsculo, professor. AX mais b. Então, o A é o point. Aliás, o X é a coordenada. E o A é o coeficiente angular. Então, no nosso caso aí, ó, o I é o X, olha só. Isso, o I é o X. O I é o X. Então, o valor da resistência vai ser o A. Resumindo, professor, o que é isso aí? É o ângulo, tá? Então, a resistência, ela é representada pela reta. Então, o que que acontece? Se está diminuindo a corrente elétrica, também a resistência elétrica está diminuindo, porque R, que é resistência vezes corrente, eles são diretamente proporcionais. Tá, eu acho que já tem, vamos lá. Vamos dar aqui um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui 3 gráficos. Aí eu quero saber, 2 desses gráficos vocês já estudaram. Então, se 2 desses gráficos vocês já estudaram, vocês têm por obrigação de saber 2 desses gráficos, tá? Eu tenho aqui uma questão que ela quer saber quem é que é gerador, quem é que é receptor, você não viu ainda, tá bem pertinho, tá quase na hora de você ver, receptor, tá chegando a hora, e você tem aí resistor, tá? Você tem resistor. Como é o gráfico de resistor? Como é que é o gráfico de gerador? Gráfico de gerador você acabou de ver. À medida que é consumida a corrente elétrica, o potencial elétrico cai. Então, eu já dei a resposta aí que o 2, ele é um gráfico de gerador. O gráfico 2 é um gráfico de gerador. Então, quem é que tem aí gráfico de gerador? Pronto, oh, precisa mais nem fazer, nem mais nenhuma explicação. Mas o outro gráfico, o gráfico 3, que você também já estudou esse conteúdo, você já sabe que é o gráfico da primeira lei de Ohm, onde você tem aí um resistor ômnico. O que é resistor ômnico? É um resistor chamado resistor ideal. Nesse resistor ômnico, resistor ideal, tá? À medida que aumenta a corrente elétrica, aumenta o potencial elétrico, a DDP. Então, meu Deus do céu, eu queria uma turma mais parecida com essa. Então, bora lá. Letra 1 é resistor, aumento potencial. Peraí, tem uma coisa errada aqui. O seu aqui, peraí. 2. Isso aqui é gerador. Gente, essa resposta aqui tá errada. Certeza. Vou procurar bem aqui esse negócio aqui. Porque é o seguinte. Para ser resistor, isso aqui, ele não... Aqui sabe que isso aqui é um gerador. Bem aqui. Bora lá. Receptor, gerador. Isso aqui é um resistor. Certeza que isso aqui é um resistor. Isso aqui é um gerador. Isso aqui é um receptor. Porque um receptor é o seguinte, você liga ele na tomada e ele vai consumindo mais à medida... Tá errado essa questão bem aqui. Todo receptor, ou seja, todo aparelho, por exemplo, tem um ventilador bem aqui do meu lado. Se eu aumentar aqui como é que chama? O botão de liga ou desliga, ele vai aumentar o consumo de energia, que é aquele botão que é um reostato, viu? Eu vou dar uma olhada bem aqui, mas isso aqui está errado. Problemas técnicos aqui, foi na hora de copiar e colar. Agora, eu vou falar de
curto-circuito da associação de geradores e receptores. Curto-circuito. O que é um curto-circuito? Já, curto-circuito, no nosso último assunto, é quando a corrente elétrica passa e ela não trabalha. No caso aqui eu tenho um fio metálico, isso é o menor caminho que ela vai. Eu tenho um fio metálico, e aí esse fio metálico, ele está ligado a um potencial de uma pilha, de uma bateria, de um gerador. Só que a corrente elétrica vai passar e ela não vai trabalhar. Ela vai ter uma passagem direta, tá? Para o outro potencial, para o potencial do positivo para o negativo. Ela não trabalhou, não aconteceu nada, ela não trabalhou. Então, a corrente elétrica, quando ela está em curto-circuito, olha só, você vai cortar, tá aqui, você vai cortar a resistência equivalente, e o valor da corrente elétrica, quando você tem um gerador em curto-circuito, ela é igual à primeira lei de Ohm. Ela é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Isso quando ele está em curto-circuito, tá? Quando está em curto-circuito. Preste atenção a essa característica aqui. Pode passar? Porque a corrente elétrica é preguiçosa, ela não gosta de trabalhar, não. Pronto. Dá tempo ainda, dá. 11h44. Agora eu vou para o assunto que nós sempre estamos repetindo, que é a combinação de resistores. Agora é a combinação de geradores. Tá? A primeira combinação ou primeira associação de resistores é a associação de resistores em série, tal qual na associação de resistores, a primeira associação de geradores é a associação em série. Agora preste atenção aqui. Nós vamos querer descobrir quanto é que vale a etiqueta toda, ou seja, a força eletromotriz toda de uma associação de geradores. É só você somar. Você tem uma pilha de 2 volts, quando você tiver 3 pilhas de 2 volts, você vai ter 2 mais 2 mais 2, que é 6. Você tem uma bateria de 5 volts, quando você coloca duas baterias de 5 volts, você vai ter 10 volts. Muito simples. Para você saber que se está colocando associação em série, vai ser desse jeito, negativo, positivo, o positivo ligado no negativo do próximo, tá? Agora, como você vai ter que somar, vai ser uma soma, você vai ter várias resistências internas da associação. Ou seja, você vai acrescentar resistência, dificuldade ao circuito, que são as resistências internas. Você vai ter esse problema quando você fizer essa associação de resistores. Bora lá, questãozinha aqui do Enem para vocês. No laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts, 12 watts, um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada. Qual é dessas associações aqui de geradores que faz com que a lâmpada produza o maior brilho? A associação de geradores. Respira, Pedro. Analisa o caso. Ainda bem que ninguém acertou, porque eu estou esperando a votação aí. Para ter maior brilho, eu tenho que ter mais corrente elétrica rodando aí, funcionando aí no circuito. Eu tenho que ter maior força eletromotriz. Então, para eu ter maior força eletromotriz,
Pronto, apareceu aqui o Pedro, o Alan e o Ecles. Quem é que tá certo aí? O Saulo. Opa, meu patrão, bom dia. Bora lá. Então, para eu ter maior brilho, eu tenho que ter maior quantidade de força eletromotriz. Então, aqui eu tenho uma associação em série. Então, para eu ter mais energia aqui, então, tipo assim, 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5 dá 6 volts. Aqui está em paralelo. Nós não vimos a regra ainda de paralelo, mas a gente já sabe como é que funciona a regra em paralelo em resistores. É a mesma regra, tá? Aqui eu tenho 2 em paralelo. Como é que eu faço para calcular em paralelo? Você vai pegar o valor da resistência e dividir por 2. 0,75 mais 0,75, 0,75 mais 0,75, ou seja, essas 4 pilhas vão me fornecer 1,5 volts. E essas 4 pilhas aqui, elas vão me fornecer 6 volts. Com certeza que o brilho aqui vai ser maior. Tenho certeza disso. Ah, tá aqui, associação de resistores em paralelo. Na associação de resistores em paralelo, funciona, resistores, ó, falando resistores. Na associação de resistores, a associação de geradores em paralelo funciona tal qual na associação de resistores, tá? Igual, tá? A corrente elétrica vai ser a corrente elétrica dividida pela quantidade de corrente elétrica que tem aqui no total. A força eletromotriz, do mesmo jeito, a força eletromotriz vai ser a mesma força eletromotriz para todo mundo. A resistência interna equivalente. A resistência interna equivalente vai ser a resistência de uma das baterias dividida pela quantidade de baterias. Tá? Qual é a vantagem? A resistência interna diminui, o gerador aumenta a sua vida útil, e a desvantagem, a força eletromotriz é menor. Tá? Quando você precisa ter mais força eletromotriz, você coloca eles em série. Quando você precisa ter uma força eletromotriz que dure mais tempo, a força eletromotriz é em paralelo. É a mesma regra. Essa pergunta bem, a saideira, 11 horas e 50 minutos. Quando duas baterias iguais são ligadas em paralelo, é correto afirmar que. Essa daí dá para todo mundo acertar essa questão. Até porque esse assunto é muito próximo desse último assunto que nós vimos. Bora lá, eu vou me embora, tô querendo ir embora. Resposta correta aí é 11 horas e 50 minutos. Cadê? Qual é? Tan, 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 tan. Alô? Cadê aqui? Deixa eu salvar. Aqui. Apareceu um cristão de Deus. 2, 3. Orleane, bom dia, Orleane. Opa, Bom dia. opa, que maravilha. A resistência interna equivalente fica reduzida à metade, segundo a participação aqui da Orleane. Eu sei que o restante do povo aqui também está participando, mas quem não tinha participado ainda, que está participando, foi agora foi a Orleane. Então, Orleane, é o seguinte, a força eletromotriz fornecida ao circuito dobra de valor porque as baterias estão em paralelo, e aí o que vai acontecer? Você vai ter mais tempo de duração da bateria, viu? A bateria vai durar mais tempo. Pronto, não vou falar mais nada aqui, nenhuma questão, porque nós já passamos. Vai ficar disponível aí no Google Sala de Aula quais são os exercícios. Os exercícios de geradores, tá? Geradores vocês já estão quase terminando, tá bom? Um abraço para todo mundo, felicidade, um bom final de semana, lembrança para a família e vocês colocaram o nome aqui. Tchau, 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 tchau.